Boa tarde! Seja você muito bem-vindo, seja você muito bem-vinda a mais uma edição do seu canal informativo, o Podcast Executivo, o seu programa de referência aos assuntos relacionados ao mundo dos negócios e do empreendedorismo. E hoje trazendo uma pauta de extrema importância, a saúde, voltado mais para a área da fisioterapia, uma área que teve um aumento de mais de 500% no ano de 2020, voltado mais não só para a reabilitação, mas para a qualidade de vida, qualidade de sono, redução de estresse e o condicionamento. E para tirar todas as nossas dúvidas e dividir o conhecimento, estamos aqui na Academia do Futuro, Clínica Magalhães, com a especialista em coluna vertebral, Camille Magalhães. Vou deixar então o meu boa tarde para ela também. Seja bem-vinda, Camille. Boa tarde, Malu. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, principalmente porque eu acho que a informação é a melhor maneira de prevenção. Então, com todo prazer, eu agradeço pelo convite. Nós que agradecemos por trazer o seu conhecimento. Você que está nos assistindo, participando de novo do seu canal informativo, mande essa dúvida no chat, aproveite a presença da doutora Camille para tirar suas dúvidas e aproveitar o conhecimento dela. Doutora Camille, a sua clínica se chama Academia do Futuro. Eu queria saber um pouquinho da sua história, como você chegou na fisioterapia e como você idealizou esse projeto da Magalhães Clínica. Eu tive uma adolescência muito voltada para o esporte e, por conta disso, com muitas lesões, com muitas sobrecargas, e isso foi o que fez eu escolher essa área de atuação, né? Então, na hora de prestar vestibular, a primeira coisa que veio na minha cabeça falei, bom, já me tratei tanto, por que não estudar isso mais a fundo? E foi uma escolha muito bem sucedida, porque a fisioterapia tem um crescimento, como você mencionou, absurdo, né? As pessoas hoje querem fazer fisioterapia não só por um trauma, por uma lesão, mas preventivamente, para melhorar sua consciência corporal, seu conhecimento do corpo, as suas habilidades funcionais. Então, acho que casou essa história inteira com esse momento da fisioterapia. A fisioterapia é uma profissão recente, se formos ver, né, de 50 anos para cá, com esse aumento e um crescimento pós-pandemia também. Como que você idealizou esse projeto da Academia do Futuro? Por que do nome Academia do Futuro? Nós percebemos que as pessoas que nos procuravam por uma lesão específica, né? Então, um exemplo, um jogador de golfe que tinha uma dor no quadril após horas de jogo. Ele vinha com essa queixa principal, nós melhorávamos essa dor e ele não saía daqui. Ele queria continuar fazendo um trabalho preventivo para que ele pudesse praticar sua profissão, seu momento de lazer com mais frequência e ao longo do tempo, ou seja, na fase idosa, mesmo a melhor idade, como nós temos falado atualmente. E através disso, nós fomos pesquisar no mercado, principalmente americano, que a tendência do futuro, da Academia do Futuro, é um lugar onde você vai se condicionar preventivamente e tratar ao mesmo tempo. E aí começamos a estudar isso já faz 1 ano e meio, com base nessas pesquisas, formatamos o nosso negócio para expansão, pensando justamente nesse raciocínio: tratar, prevenir e condicionar tudo ao mesmo tempo. Então, o futuro não é só a reabilitação, é a prevenção, e que acaba também não estigmatizando a fisioterapia, né? Não é uma reabilitação só, que você falou, tem a fisioterapia preventiva. O que seria essa fisioterapia preventiva no cotidiano das pessoas? Num primeiro momento, quando o paciente chega até nós e buscando uma fisioterapia preventiva, ou seja, ele não tem uma queixa, não tem uma dor, não tem uma lesão, não sofreu um trauma, nós vamos avaliar como que é as capacidades físicas desse paciente, como que é a mobilidade articular, como que é o equilíbrio dinâmico, o equilíbrio estático dele, como que é a resistência, a força, a flexibilidade, como que o corpo dele se comporta em alguns movimentos. Fazendo isso, nós vamos planejar e melhorar usando todas as capacidades físicas que o nosso corpo possui. Então, muitas pessoas acreditam que eu preciso fazer musculação e aeróbico. E não é só isso, né?
Nós sabemos que o nosso corpo também precisa, pensando num padrão ouro, fisicamente falando, de exercícios de controle motor, exercícios de equilíbrio, exercícios que vão deixar sua coluna mais maleável, menos rígida, né? Afinal, são mais de 30 articulações na coluna. Então, preciso dar estímulo para ela, até para que ela fique mais lubrificada. E feito isso, nós vamos fazer essa fisioterapia preventiva. Essa fisioterapia preventiva, ela se encaixa em algumas especialidades, em alguns métodos que a Academia do Futuro tem? Você pode destacar para a gente? Esse é o nosso principal serviço hoje, é a fisioterapia preventiva e as afecções da coluna vertebral, por conta delas atingirem 80% das pessoas em alguma fase da vida, né? Então é uma das patologias que mais acomete o indivíduo em toda a história e mais estudada exatamente por isso. E quais são as especialidades que vocês atendem aqui? É Pilates, quiropraxia, dentro do contexto todo geral da fisioterapia? Nossa especialidade principal é a ortopedia, né? Com esse viés mais especialista para a coluna vertebral, que está dentro da ortopedia. E aqui nós misturamos uma série de metodologias propositalmente que trazem esses benefícios, que é justamente essas variáveis a quais nós comentamos. Fora isso, a gente utiliza a fisioterapia tradicional, como os aparelhos, a eletroterapia, ultrassom, laser, o dry needling, que é o agulhamento seco para alguns pontos gatilhos, ou seja, a liberação miofacial, que também é com esse intuito de tirar as retrações que o tecido vai acometendo durante a vida, ou durante um esporte específico, ou durante profissões que trazem muita tensão, de trapézio principalmente, né, que é essa região aqui. Então, nosso objetivo é cuidar do corpo como um todo. Como objetivo, no site de vocês tem até uma frase que vai além de uma clínica de saúde, é uma experiência. O que seria essa experiência para o seu paciente dentro da Academia do Futuro? Nós acreditamos, Malu, que ao cuidar do seu corpo, nós e a ciência, né, com base na ciência, inclusive, acreditamos que cuidar do seu corpo é cuidar das pessoas ao seu redor também. Você se sentindo melhor, você dorme melhor, você se preocupa com outros cuidados, o seu nível de estresse é menor. Então, tudo isso traz um bem-estar geral. Você trabalha melhor, você se relaciona melhor com o seu parceiro. E tem muitos estudos mostrando que se você dorme mal, o seu limiar de dor é muito mais alto. Então, tudo isso, o cuidar do seu corpo como um todo, irradia benefícios, não só para você. E são informações extremamente importantes, porque quando procura um tratamento, você sente essa mudança de comportamento e de pensamento relacionada à fisioterapia preventiva? Não é só para uma lesão, mas é que nem você falou, para um condicionamento? Nós sentimos muito e a minha própria equipe da recepção e a gerente falam, nossa, como essa pessoa chegou mais séria, mais carrancuda, e como ela chega aqui hoje de uma maneira diferente, sorrindo, aberta, né? E então, com certeza, a gente vê isso na prática, o que é muito satisfatório, né? Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é: tenha um caso de amor com sua qualidade de vida, porque é exatamente isso que nós queremos. E a qualidade de vida não é só associada à alimentação, a uma atividade física como uma musculação. Eu consigo associar isso com a fisioterapia, por exemplo, o Pilates, tanto preventivo quanto o Pilates para quem busca uma definição ou outras metodologias? Sem dúvida, o profissional que vai te acompanhar, ele vai estar atento ao que ele acha na avaliação que você necessita, mas o que você também busca. Isso é perfeitamente viável, né? Se você quer um corpo mais forte, é possível fazer isso na fisioterapia preventiva, sem sombra de dúvidas. E por que você acha ainda que talvez a fisioterapia preventiva não tenha um alcance e uma aceitação geral dentro das pessoas que... Hoje a qualidade de vida é uma pauta muito importante, a gente acompanha isso fortemente também em redes sociais. Você acha que é um movimento que vai ganhar cada vez mais aceitação e entendimento, como você está trazendo o conhecimento hoje?
Acredito que sim, porque a fisioterapia ela é um profissional de primeiro contato hoje, né? Então, por exemplo, há alguns anos atrás, você precisava, o indivíduo, a população de um modo geral, acreditava que eu preciso ir ao médico ortopedista, ou reumatologista, ou fisiatra, para me indicar uma fisioterapia. A nossa realidade é outra hoje. As pessoas vêm direto nos procurar quando na presença de uma dor. Então, eu acho que isso tende a crescer e é como temos visto, né? Os próprios índices mostram bastante isso para nós. E não tem uma faixa etária, não é mais um público idoso. Hoje vai desde o jovem que pratica esportes até o idoso que sempre teve uma qualidade de vida e ainda quer ter um condicionamento. Exatamente. O idoso de hoje é muito diferente do idoso lá de gerações passadas, né? É um idoso que vai no clube, que joga tênis, que vai correr no parque, que viaja com a família de bicicleta. Então, esse idoso, ele procura muito mais esse cuidado, né? Essa atenção para o seu próprio corpo. Então, acho que é questão de curto prazo para que isso aconteça. Dentre os métodos que a Magalhães Clínica atende, você tem especialidades distintas ou destinadas a determinado tipo de atendimento? Nós temos aqui profissionais mais especializados para gestantes, profissionais mais especializados para pós-cirúrgicos de coluna ou para tratamentos específicos para coluna, profissionais especializados que trabalhem com dor cervical, com zumbido, por exemplo. Então, cada um segue alguma especialização, a maioria com especializações em aparelho locomotor, ou seja, que é a fisioterapia ortopédica, né? Lesões do esporte, principalmente, mas tudo voltado dentro da fisioterapia ortopédica. E quantos colaboradores hoje fazem parte do time da Magalhães Clínica? Nós somos em 10 pessoas, entre colaboradores, entre profissionais que fazem parte do nosso time e parceiros que também ocasionalmente atendem aqui, como fisiatras ou médicos ortopedistas. Dentre você é especialista em coluna vertebral, você poderia listar as principais patologias que acometem hoje em dia as pessoas, lesões ou até mesmo as próprias doenças? A lombalgia, sem dúvida, né, é a nossa principal clientela devido à sua incidência. Em segundo é a cervicalgia. Então, o que define uma lombalgia? É uma dor que está desde a última costela até a prega glútea. Então, não precisa ser uma dor localizada no meio da minha coluna, ali no finalzinho, na região lombar. É uma dor que está nessa região. Ela é dividida praticamente em 3 segmentos. As fraturas sérias, que são os acidentes que trazem ou uma lesão mais complicada, que às vezes deixa a pessoa tetraplégica, paraplégica, mas isso é muito mais raro. As lesões que tem, as hérnias de discos que tem compressão de nervos, a famosa dor ciática, né, que é mais conhecida, ou seja, são aquelas dores que têm irradiação para a perna, que normalmente trazem queimação, formigamento, perda de força, a pessoa perde um pouquinho o controle da perna, ou seja, não é uma dor que está localizada só lá na lombar, né? E por último, que é a mais comum, é a lombalgia não específica, que é essa dor que a pessoa relata uma dor na lombar inteira, que não é que a gente exclui essas 2 primeiras causas que eu te falei, que é a grande maioria. Essa é a que a gente mais trata. Em segundo lugar, vem a dor cervical, que é próxima do pescoço e as escápulas. Dentre essas patologias que você listou, elas são curáveis ou são somente tratáveis? Hoje, a maioria das pesquisas em relação às hérnias de discos, né? Então, voltando um pouquinho para trás, a hérnia de disco, o que é? É um disco no meio da coluna que, por algum motivo, extravasou e saiu um pouquinho do eixo, né? Então, a gente tem esse tecido em todo o corpo. A gente tem o menisco no joelho, é o mesmo tecido.
é um amortecimento que nós temos ali. Quando isso acontece, você precisa estabilizar a musculatura ao redor, para que ela entre ali no eixo, para que ela pare de ser esmagada. Então, respondendo a sua pergunta, hoje a maioria das pesquisas em relação à dor lombar, quando a presença de hérnia de disco, mostram que com esse trabalho da fisioterapia tem uma regressão. Então, respondendo a sua pergunta, sim, é possível sim você melhorar esse quadro. E que com o passar do tratamento? Sim, nós temos pacientes que vieram com indicação cirúrgica, com a cirurgia marcada, e nós conseguimos reverter esse quadro, o que é muito satisfatório, né? Vale a profissão. E relacionado, você falou que tem a especialidade voltada para ortopedia, né? Com a reabilitação, como que vocês trabalham com pacientes que às vezes são reversíveis, às vezes têm lesões irreversíveis? No nosso caso aqui, a ética é o principal, né? Nós já tivemos casos que não ia ser possível resolver com a fisioterapia, que realmente era um caso cirúrgico. E aí, nesses casos, após a avaliação, nós deixamos bem claro que esse tratamento pode ajudar, mas que a indicação dele realmente, devido ao tamanho de compressão ou uma estenose, por exemplo, que é quando a hérnia vai para o canal vertebral e traz muitos sintomas que prejudicam o dia a dia da pessoa, às vezes até perda urinária, né, perda de controle de esfíncter e ânus. Então, nesses casos, realmente, nós somos muito claros que a indicação é cirúrgica e a melhor maneira é procurar um médico ortopedista. Feita uma avaliação, que nem você comentou, oferecem o auxílio que vocês podem, né, ao paciente, e isso é bem importante. Sim. Em relação à fisioterapia preventiva, você observa que a pessoa que começa nesse tratamento, ela tem uma tendência a continuar, por exemplo, por anos, ou ela pretende parar porque ela acha que já tem um condicionamento físico ok, vamos assim dizer? Nós temos os dois públicos aqui. Temos o público que frequenta aqui há 15 anos, semanalmente. Normalmente são pessoas mais velhas ou que praticam um determinado esporte com muita frequência. E nós temos as pessoas que vêm para aprender, para acionar alguns músculos protetores, nós chamamos assim, e levam isso para suas atividades do dia a dia, que funciona também. Então, assim, a pessoa vindo aqui, ela não é obrigada, nem incentivada a ficar aqui a vida inteira, mas sim aprender maneiras de usar melhor esse corpo fora daqui. Existem pesquisas, né, que com o passar dos 30 anos, a cada década reduz 10% a sua massa muscular. Com a fisioterapia preventiva, você consegue uma letargia desse processo ou não? É um condicionamento para o seu corpo não perder a flexibilidade e tudo mais? Essa questão que você trouxe, que é a sarcopenia, né? Ou seja, a gente tem no nosso corpo o catabolismo e o anabolismo. A partir dos 30 anos, você não está mais recuperando os seus tecidos, você está mais denegrindo os seus tecidos progressivamente. Então, tudo que você fizer para diminuir essa velocidade, para trazer mais massa muscular, para até alimentação, uma alimentação mais rica em proteína, que dá suporte para esse músculo, só vai retardar isso ou amenizar isso. Então, nós temos um caso aqui específico de um médico, inclusive, que ele é mais forte que nós duas juntas e ele tem mais de 80 anos. Então, ele cuida de todos esses pilares da qualidade de vida, né? Não só a assiduidade aqui dentro, mas uma alimentação, um bom sono, um nível de estresse, dentro do possível, né? Mas é isso que nós vemos. E essa qualidade de vida acaba reduzindo também o risco de outras doenças. O que a fisioterapia preventiva pode influenciar, por exemplo, numa hipertensão ou no risco de AVC? Malu, 100%, eu diria. É claro que nós temos o fator genético, né? Que não posso deixar de citá-lo.
Então, mas hoje, tudo que você vê em relação à qualidade de vida versus patologias, mostra que quanto mais você se cuida, menor a chance de você tê-la. Então, vou te dar um exemplo. Câncer, né? Você olha lá alguns tipos de cânceres e o que é feito para prevenir? Os tópicos são sempre os mesmos. Manter-se ativo, dormir bem, comer bem, cuidar do seu corpo. Então, tudo isso previne a maior parte das doenças. Tem o fator genético? De fato tem, mas ele ainda mostra que com essa assiduidade você diminui inclusive a questões genéticas. Você pode alterar isso para suas outras gerações. Nossa, então, isso é extremamente valioso. Extremamente valioso. E em relação à dor lombar também, os artigos mostram que por ela ser uma patologia extremamente comum, tem muita pesquisa. Tudo que é muito comum, os cientistas pesquisam mais para trazer resultados. E a grande maioria dos artigos mostra que para preveni-la é o quê? Estar ativamente, fisicamente ativo. E as patologias lombares, elas têm características genéticas ou não? Elas são desenvolvidas no decorrer da vida da pessoa? Existe sim artigos que mostram fatores genéticos, principalmente pelas curvaturas, né? Então, aquelas pessoas que têm uma curvatura muito grandona, podem ter uma coluna mais sofrida, vamos dizer assim, ou uma coluna retinha demais. Então, a curvatura, ela é importante, ela funciona como lombadas ali. Então, a genética tem o seu viés ali presente. Sim. A fisioterapia preventiva, você acha que as pessoas, quando elas procuram, elas têm uma aceitação maior em relação aos resultados a longo prazo, diferente da musculação, por exemplo? Hoje, musculação é muito comum. Qualquer pessoa, eu diria assim, já fez uma academia na vida. Sim. Mas quando associa a fisioterapia preventiva, essas soluções a curto prazo, você sente que são diminuídas e eles pensam na qualidade de vida, ao invés dos resultados em si? Você fala os resultados estéticos? Estéticos, sim. Sem dúvida. O público que nos procura, ele procura um resultado estético, mas é secundário. Não é o que ele procura, não é o primordial nessa busca. E aqui as modalidades, por exemplo, o Pilates, ele funciona para o condicionamento, mas ele fornece essa definição muscular também para quem busca, por exemplo? Sim, qualquer tipo de atividade que tenha algum tipo de resistência, ou seja, mola, elástico, peso, vai trazer um condicionamento muscular, né? Então pode sim trazer uma definição. É claro que depende do nível dessa pessoa, se ela tem dor, a gente tem que alguns cuidados iniciais, esse resultado pode ser que não apareça num primeiro momento, mas como qualquer condicionamento, o tempo do seu corpo incorporar aquilo de fato é em média 3 meses. Então, não dá para entrar numa academia e sair no outro dia com o músculo super trabalhado, e aqui funciona da mesma maneira. E esse condicionamento, a gente tinha comentado no off sobre os extremos, que tanto o extremo do sedentário quanto o extremo de quem faz um exercício físico de, como eu posso dizer, muito explosivo ou com uma carga excessiva, já de imediato não tem uma progressão. Como que a fisioterapia auxilia nessa explicação dessa prevenção dos extremos, do sedentarismo, que pode ser prejudicial para sua coluna e para outros membros, e do extremo dos exercícios físicos que existem atualmente? Como tudo na vida, a moderação deveria ser o que nos segue, né? Então, as estatísticas mostram que as pessoas extremamente sedentárias, principalmente que moram em grandes centros, ou seja, que vão para o trabalho de carro, que trabalham sentada, que voltam para casa, que estão sempre muito tempo na mesma posição, sem estímulos físicos variáveis, estão mais propensas a essas dores, principalmente em relação à coluna. E, do outro lado, pessoas que, atletas de alto nível ou que estão extremamente sedentários e começam a fazer uma atividade muito agressiva todos os dias, que não preparou o corpo progressivamente para aquilo.
Então, os dois extremos, com certeza você tem mais chances de ter alguma sobrecarga na sua coluna. Relacionado a esportes, você tem bastante pacientes que procuram o acompanhamento para o condicionamento e até para evitar lesões durante os treinos, as competições? Sim. Aqui nós já tivemos fases de corredores, né? Porque para cada esporte feito de maneira repetitiva vai trazer algum tipo de sobrecarga. Então, na corrida são algumas específicas, no golfe são outras, no tênis são outras, nos treinos longos de bicicleta, como temos a ciclovia aqui da Marginal, muito próxima, que treinam ali, já trabalhamos com todos esses perfis. O golfista é procurado mais velho, então de valor para esse cuidado, né? Apesar de ser leve, a pessoa faz 90, 100. Então é um que escrevem muito com o braço para cima, que nem você falou, o movimento de rotação, são os movimentos que mais causam lesões? O que mais causa lesão, realmente, se eu tiver que escolher, é o não se movimentar, né? Então, pessoas que se movimentam um pouquinho ainda estão à frente de pessoas que são extremamente sedentárias. Mas, com certeza, a repetição pode sim trazer de um mesmo movimento, pode trazer alguma sobrecarga. Principalmente movimentos repetitivos em rotinas de trabalho. Você tem pacientes que trazem esses casos? A tendinite por digitar muito, ou o braço muito levantado, a postura da coluna em relação à cadeira? Em relação ao trabalho em si, né, as queixas principais estão no celular, né, nas tendinites, em relação a toda essa estrutura, mas principalmente as tensões cervicais. Porque é muito tempo ali, né? Essa musculatura, além dela superior do nosso pescoço, além dela sustentar nossa cabeça o dia inteiro, ela dá suporte para você trabalhar com os braços. Então, não é pelo uso excessivo desse músculo, mas pelo tempo que ele fica ativado ali. E o celular, o Brasil acho que é o segundo país que mais fica no celular do mundo. Então, se a gente olhar no nosso celular, ele vai marcar ali que a gente fica 4 a 6 horas, às vezes você nem imagina o tanto, é 20 minutos de manhã, 20 minutos daqui a pouco, na hora do almoço, mais tarde, e vai dar esse tanto de horas, né? Então, e a gente fica o dia inteiro, né? E pensar que um aparelho que é para nos ajudar, se for causar uma lesão, e buscar um tratamento de uma tendinite por conta do movimento dos dedos e dos punhos. Para esse caso de tensão, a quiropraxia seria uma especialidade ideal ou não? Não. A quiropraxia ela é muito indicada para alguns ajustes ósseos, articulares, né? Então, o profissional tem que saber quando realmente a quiropraxia vai ser funcional para aquele paciente. Se for uma sobrecarga miofacial, muscular, tendínea, ligamentar, a fisioterapia tradicional é muito mais indicada do que a quiropraxia em si. E a quiropraxia não é uma prática que pode ser realizada toda semana, por exemplo? Tem um período para você estar fazendo? Cada profissional vai indicar de acordo com a avaliação que ele fez e de acordo com o que aquele paciente precisa de fato. Então, como você deu exemplo de algumas rotações que podem sim sobrecarregar aquela vértebra, se é um paciente que usa muito aquilo, pode ser que ele precise de uma vez por semana. Mas se eu tiver que te dar uma dica, a fisioterapia que vai estimular todos os tecidos, ela é a melhor indicação. A Magalhães Clínica, como você está trazendo para a gente, um vasto conhecimento. Como que vocês trabalham em passar esse conhecimento cada vez mais para os seus pacientes, não necessariamente eles vindo até a clínica e conhecendo o trabalho? Como que você lida com isso? Como que você faz esse trabalho? Através de vocês.
Essa é uma das armas, né? Quando nós somos procurados e aceitamos esses convites, é justamente levar essas informações. E fora isso, as nossas redes sociais, os nossos próprios pacientes. Trabalho de formiguinha nesses 20 anos. Nesses 20 anos que você trabalha com a fisioterapia, tem algum caso que te marcou, que te surpreendeu e que você leva até hoje, se for falar, você vem automaticamente na sua cabeça? Tem um caso que é do Beto. O Beto foi um golfista que nos procurou e com dores, com queixas no quadril, com fraturas de sobrecarga óssea de tanto fazer os movimentos de rotação. E ele ficou com nós um tempo, tratou dessas patologias ortopédicas e depois ele teve uma patologia muito séria, que é a esclerose lateral aminiotrófica, que é uma área da neurologia, que não é a minha área, mas ele quis tratar aqui com a gente, mesmo sabendo disso. E nós fomos estudar para poder auxiliá-lo nesse período. Então foi um desafio, né? Saiu do nosso tradicional, do nosso arroz e feijão que a gente faz todos os dias aqui. Então esse foi meu maior desafio, foi ele. Que bom. A tecnologia está presente em diversas áreas e na saúde cada vez mais ela tem um avanço. Qual que é a sua visão em relação à implantação da tecnologia na reabilitação com a realidade virtual? Existem vários estudos usando games para assessorar, avaliar, né, alguns gestos funcionais desses pacientes. E aqui a gente usa especificamente a termografia, que é uma foto que você consegue identificar através dela regiões que podem estar mais inflamadas ou menos inflamadas, porque ela mostra pra gente a temperatura daquele tecido. E a diferença de temperatura, às vezes a gente compara um ombro com o outro, um joelho com o outro, e ela faz parte da nossa avaliação inicial e ela faz parte também da nossa avaliação dinâmica. Então, se um paciente que tem dor quando corre, ele corre aqui dentro, dentro da nossa metodologia, dos nossos aparelhos, e a gente usa a termografia para ver onde ele está sobrecarregando após aquela corrida ou aquele movimento que ele relata fora daqui. Então é o que tem nos ajudado. E esse aumento de temperatura é que fornece que o músculo está sendo mais trabalhado ou que tem uma inflamação, por exemplo? Exatamente, porque assim, os sinais de inflamação, né, tem a ver com o aumento da circulação no local. E o aumento da circulação vai trazer uma temperatura maior. Além da dor, de uma vermelhidão, mesmo que a gente não veja às vezes um tecido mais vermelho, lá dentro ele está. Então, dentro dos sinais de inflamação, tem o aumento da temperatura. E a termografia é um recurso que tem nos ajudado. Além da termografia, a gente tem diversas tecnologias e você falou que acaba se espelhando muito nos estudos dos Estados Unidos, que são referência no ramo até de fisioterapia. A reabilitação fora, você acha que demora muito para esse avanço chegar no Brasil e trazer mais qualidade de vida e condicionamento para as pessoas? Eu acho que o Brasil ele é um referencial, né, dentro da fisioterapia e dentro da qualidade de vida também. Eu acho que, infelizmente, por questões às vezes, de poder aquisitivo, nem todos têm como fazer isso, né? Mas, de um modo geral, nós estamos bem em relação à fisioterapia, sim. Que bom, e é um avanço, né? E que nem você falou, a qualidade de vida, a prevenção de reabilitação de diversos casos que existem no Brasil. Saiu uma matéria recente sobre os exoesqueletos que ajudam na reabilitação de pacientes paraplégicos ou tetraplégicos. Essa tecnologia você consegue acompanhar de perto? Já viu ou você ainda acha que é meio distante para a realidade do Brasil? Eu acho e da fisioterapia em si, sim, né? Claro. Acredito que vai chegar aqui. Nós temos bons institutos aqui no Brasil, alguns inclusive do governo, né, que se preocupam com isso. Eu acho que é questão de tempo, sim, para isso ser cada vez mais normalizado.
Sim, a Magalhães Clínica ela é referência em tratamento preventivo. Qual que é, então, o diferencial principal que vocês oferecem? Se fosse para resumir em uma frase. Tratamento individualizado. Esse é o nosso principal diferencial. Nós não temos concorrentes quanto a isso. A maioria dos nossos concorrentes trabalham com várias macas ou com mini ginásio para que a parte física seja feita. Aqui, cada sala, o paciente vai estar com atenção exclusiva com o seu fisioterapeuta o tempo todo. E a inteligência artificial já está sendo usada na fisioterapia como um avanço a mais, além do que já tem na reabilitação? Eu acho que ela vai fazer parte de tudo em algum momento, né? Mas a fisioterapia ainda tem muito de estímulos do contato, do estímulo físico em si, né? Então, ela tem que andar junto com isso, ela não pode ser uma coisa só de tecnologia. Ela precisa do profissional em contato com você o tempo todo. Porque precisa ser uma fisioterapia humanizada, né? A gente tem várias formações e várias áreas, mas que não pegam tanto nessa questão da humanidade em relação, que nem você falou, aqui o atendimento é individual, é você e o paciente. E você acha que essa é a importância, eu ter a tecnologia, mas eu também ter ainda o contato humano? Se você me perguntar, eu não tenho opção, moro num lugar que é uma fazenda, que é longe, não tenho essa opção de ter um fisioterapeuta me acompanhando, claro que é melhor fazer dessa forma, à distância, online, através da tecnologia, de alguma maneira. Agora, se você tem a opção de fazer direto, no presencial, com certeza essa vai ser a sua melhor opção. Ainda não sana, né, a telemedicina ou a teleconsulta, o que um fisioterapeuta precisa do contato com o paciente. Para uma manutenção, ela vai funcionar, mas num primeiro contato avaliativo é interessante o presencial. Que bom. Vamos ver quem está participando. A Ivonete Bonanza mandou corações. Ótima clínica, super indico. O Matheus Couto também fala aqui com a gente. Melhor especialidade na Magalhães Clínicas. Obrigada, manda sua pergunta. Aproveita a oportunidade de estar aqui com a doutora Camille Magalhães para sanar todas as nossas dúvidas. Doutora Camille, a gente vê muitos estudos, né, relacionados à fisioterapia, a doenças. Você acha que o profissional em si, com o paciente, que nem você falou, o diferencial é esse contato individual, tem um poder sobre a força de vontade daquele paciente envolvido na reabilitação e até mesmo no condicionamento físico? Sim, tem sim. Tem uma pesquisa interessante que mostra sobre diferentes metodologias da fisioterapia e o resultado que eles colocaram lá, que o melhor era que o profissional tinha mais que o paciente tinha mais assiduidade. Então, eu acho que você motivando, estimulando, desafiando, você vai trazer mais essa assiduidade do paciente. E se ele tem mais assiduidade, ele tem melhor resultado. Se ele tem melhor resultado, ele te indica mais. Ele traz mais as pessoas. Então, vira um ciclo positivo em todos os sentidos. E por ter muito contato, porque o que dura mais de uma hora um atendimento, por exemplo? Um atendimento inicial, ele dura cerca de 90 minutos. E os demais, 1 hora e 20 no máximo. E esse contato profissional e o paciente é muito importante, né? Porque não é só a patologia, né? Patologia. Esse paciente que vem com dor, ele vem normalmente com sintomas de, às vezes, depressão, com sono ruim, com uma vida social já que ele já não quer participar tanto por conta da dor. Então, o atendimento ele começa na forma como você vai receber esse paciente aqui, como você vai acolher ele aqui. É muito mais do que só o exercício, né? E você recebe esses relatos que as patologias influenciam não só na dor, mas na relação social das pessoas, relação de trabalho, com a família, em várias áreas que às vezes a gente nem imagina que uma dor, por exemplo, na lombar pode estar interferindo? Malu, sem dúvida, né? Um caso típico é o idoso, que ele começa a ter dificuldade para andar.
né? Ele anda com aquele passinho mais pertinho do chão, quase que tropeça, passinho mais curto, e aí ele fica com medo de andar, e aí ele sai menos de casa, e aí se chamam ele para um evento, alguma coisa, ele já pensa 2 vezes. Então isso tudo vai gerando um maior imobilismo, ou seja, ele fica menos ativo, ele fica menos envolvido na sociedade. Então gera uma série de outras coisas ruins socialmente para esse indivíduo, né? Acaba sendo em conjunto, ele faz o tratamento e você auxilia até na reinserção dele da vida social. Sim, e mesmo quando ele não tem um lazer, um hobby esportivo, a gente incentiva para isso. A Academia do Futuro tem um projeto idealizado que você falou no início, né? Que já se transformou, na verdade. E a gente comentou que o Projeto Futuro é ser franqueável. Já existe ou ainda está sobre projeto mesmo? Nós terminamos essa formatação agora, né? E vamos passar a divulgar como franquia o nosso negócio, a nossa metodologia, porque nós realmente acreditamos que esse é o futuro da qualidade de vida. E como franquia, qual que vai ser o lema que você vai levar, tipo, para as pessoas abrirem academias do futuro, seguir a sua linha de raciocínio? A Academia do Futuro trata, previne e condiciona tudo ao mesmo tempo. É isso que nós queremos levar o conhecimento fora, né, daqui do raio onde a gente se encontra. Sim. Na Magalhães Clínica, para outros profissionais. Você sente essa necessidade dos profissionais terem o seu lema, trata, condiciona o paciente? Percebe essa distinção de tratamentos para tratamentos? Eu acho que o tratamento em si, né, se eu entendi sua pergunta, é seguir essa linha do deixar a pessoa não só sem dor, mas deixar ela pronta para a vida. Isso mesmo. Né? Sem ser só uma coisa paliativa, só tirar Exatamente. A dor. Deixar ela pronta para a vida, para outras coisas, para as outras atividades, para viver a vida como ela tem que ser vivida de fato, né? Então é trazer mais vida e não só longevidade. Não adianta você viver 100 anos como a nossa geração vai viver sem qualidade, né? É assim que nós pensamos. E por que você acredita nessa longevidade que vai aumentar a expectativa de vida da população? A expectativa de vida é fato de que ela vai aumentar até por uma evolução na medicina, né? Porém, tem um artigo interessante que mostra que talvez isso não aconteça nos Estados Unidos devido ao sobrepeso das pessoas que tem aumentado muito. Estatisticamente, mas de um modo geral no mundo inteiro a gente vê que médicos relatam que bebês que estão nascendo hoje podem viver 110 anos, essa talvez seja uma expectativa e é o que acontece, né? Antigamente se morria com 60, 70, hoje foi progressivo. Foi Você levantou a questão da obesidade. O Brasil ele tem alguns rankings relacionados até à obesidade infantil, que é atrelado também ao sedentarismo. Qual que é o principal ou quais são os principais problemas que traz a obesidade em relação às articulações, ao condicionamento e à qualidade de vida que a fisioterapia preventiva pode auxiliar? Para um obeso, seja ele de qualquer idade, existe um fator que impede ele entrar numa academia, né? E às vezes até estético mesmo. Ele fica com vergonha de, será que eu vou conseguir subir numa esteira? Será que eu vou conseguir fazer aquela aula em grupo? Será que eu vou... Então isso por si só já barra a entrada dele para manter uma qualidade de vida. Se ele está com sobrepeso, ele vai correr, fazer uma caminhada, ele sente dor no joelho. Isso também já impede com que ele continue aquilo. Então, nosso trabalho aqui é preparar esse corpo para que ele tenha essa capacidade fora daqui também. As lesões relacionadas ao sobrepeso, elas são reversíveis? Tudo que a gente tem sobrecarga de tecido branco, ou seja, que não é músculo, que é disco, menisco, tendão, ligamento, o fato dele ser branco não chega tanto sangue,
né? Igual o músculo que é vermelho, inteiro, vascularizado. Então, o que acontece? A falta de circulação nesses tecidos faz com que a recuperação deles seja mais lenta ou, às vezes, não aconteça. Por isso que esse é um dos motivos que é importante realmente cuidar do peso, porque esses tecidos, que são tecidos de amortecimento, são tecidos como os ligamentos de estabilização das articulações, quando são muito sobrecarregados, têm esse poder de recuperação muito lento. Então, mais um motivo para ele procurar uma fisioterapia antes de entrar nessas atividades. Mas sempre é melhor tratar do que deixar desse jeito, né? E fora os outros problemas de saúde que um sobrepeso pode acarretar para a pessoa também. As modalidades que a Magalhães Clínica tem, elas não se restringem à faixa etária? Por exemplo, um pilates uma criança pode estar fazendo ou não? Existe uma certa restrição a determinados métodos e especialidades que aqui vocês atendem? Todas as nossas avaliações iniciais, nós vamos ver se existem contraindicações para aquele paciente específico. Então, por exemplo, uma pessoa extremamente idosa que já tem um osso com osteoporose, com osteopenia, um osso mais frágil, não é indicado com que ela faça uma quiropraxia, por exemplo, né? É um osso mais fragilizado ali. Então, depende, na verdade, de cada indivíduo, das recomendações específicas que ele possui. E você já pegou alguns casos que seguiram recomendações que não foram feitas com uma avaliação prévia e acabou ocasionando uma lesão? Por exemplo, o idoso fazer uma quiropraxia? Graças a Deus aqui dentro não, mas todas as avaliações são feitas aqui por 2 profissionais. Então isso diminui bastante a chance dessas intercorrências acontecerem. É bem importante você citar isso. Como funciona essas avaliações em relação ao paciente que vem conhecer a Magalhães Clínicas? Conta um pouquinho pra gente. Num primeiro momento, nós vamos avaliar os exames de imagem que ele possui e vamos identificar nessa avaliação que nós comentamos que dura 1h30, 1h40 mais ou menos, como que está essas capacidades físicas dele, onde estão as deficiências em relação ao corpo ósseo-músculo ligamentar dele. Além disso, claro, a queixa principal, né? Aonde está a dor, como começou, como que evoluiu, o que ele fez para melhorar, qual foi o processo que ele passou até agora, se ele está sob efeito de terapia medicamentosa, quem é o médico ortopedista que acompanha ele para a gente também entrar em contato e fazer um trabalho em conjunto. Então, uma avaliação bem minuciosa. Talvez a parte principal do paciente aqui é esse primeiro contato. Essas terapias medicamentosas, normalmente com a dor, você precisa de um auxílio de medicamento. Você acha que tem uma interferência quando o paciente tem uma dor crônica, quando ele toma muito analgésico, por exemplo? Existe esse risco de aumentar a lesão ou prejudicar devido ao processo inflamatório? Os analgésicos de alto poder, né, eles trazem inclusive vícios para o paciente, mas são analgésicos indicados que ele só conseguiria comprar com indicação médica e com pedido médico. Então os médicos, eu não vejo esse problema aqui no dia a dia com muita frequência, como é muito mais comum com o uso de opioides nos Estados Unidos, por exemplo, né, que é quase que uma epidemia isso lá. Então, por enquanto, estamos protegidos com esse excesso. Que bom. A gente falou um pouquinho das avaliações, como funciona. Como que o paciente que está nos assistindo pode entrar em contato? Quais são os canais de contato da Magalhães Clínica para vir agendar uma avaliação, para entrar em contato com você? Nós estamos aqui no Itaim Bibi, em São Paulo, na rua Jacurici, número 47. Nosso Instagram é a Academia do Futuro e o nosso site é Magalhães Clínica. Estamos abertos a recebê-los e a poder ajudar da melhor maneira possível. Para os especialistas também que estão assistindo, os fisioterapeutas, quem tem interesse em se tornar um franqueável também é só entrar em contato com vocês? Exatamente, a princípio por esses canais
E em breve nós teremos um canal apenas para vocês. Que bom. E quais são os projetos futuros da Magalhães Clínicas? Além da franquia, além da inovação que vocês trazem com qualidade de vida, você tem algum projeto a mais em mente? Eu gostaria muito de poder levar esse cuidado para a maior parte das pessoas. Acho que hoje nós estamos num bairro, né, muito específico, muito peculiar, mas eu acredito na expansão por motivos, inclusive, de uma grande população poder ter acesso a esse cuidado com você mesmo. E você acha que a gente deixou de falar alguma coisa que você gostaria de citar, de complementar nesse nosso bate-papo? Não, mas aceito um próximo convite novamente. E nós aceitamos também ter a sua presença, o seu conhecimento, que é grandioso, e esclareceu, tenho certeza, muitas dúvidas. E eu queria que você deixasse uma mensagem para o público, para os seus pacientes, para quem quer se tornar um franqueável. Fique à vontade nesse espaço. Venham nos conhecer, cuide da sua qualidade de vida, cuide de todos os pilares que envolvem isso, né? Eu sei que na rotina, ainda mais numa cidade grande como essa, nós somos engolidos pelo dia a dia, pelos compromissos, pela família, pelo trânsito. Mas a partir do momento que você coloca isso na sua rotina, assim como escovar os dentes, a gente não pensa, preciso escovar os meus dentes. Você vai lá, escova e pronto. Coloque isso na sua rotina, que a vida ela melhora como um todo. Você vai tomar menos remédio, você vai ser mais feliz, você vai ser mais produtivo no trabalho, vai dormir melhor. Então, essa é a minha mensagem principal. Que bom, doutora Camille. E esse foi o nosso bate-papo aqui no seu canal informativo, o podcast executivo, hoje com a especialista e empresária, fisioterapeuta, doutora Camille Magalhães, aqui no seu espaço Academia do Futuro, um projeto idealizado, um projeto visando o seu condicionamento e a sua qualidade de vida. Espero que tenham aproveitado o conhecimento. Eu quero agradecer a doutora Camille por ter nos recebido, por ter aberto esse espaço para o podcast executivo e trazer todo esse conhecimento para nós. Muito obrigada, doutora Camille. Obrigada mais uma vez, Malu. Obrigada a toda a equipe e a todos que perderam aí uma horinha do seu dia para nos assistir. Perderam não, ganharam. Né? Ganharam conhecimento. Eu tenho certeza que foi muito esclarecedor para quem tem patologias, para quem busca uma qualidade de vida, com todos os motivos que a doutora Camille citou. Espero que tenha gostado, eu espero você na próxima edição. Acompanhe a gente nas redes sociais e até mais. Muito obrigada, doutora Camila. Obrigada a você. E até vocês. mais.